Voltando à nossa live. Voltamos. Então vamos aguardar o pessoal entrar e o pastor Soares também. Chega, eu mudei aqui. Apertei no lugar errado. Pronto, consegui. Até que nem o pastor, colocando os filtros sem saber. Boa noite. Boa noite a todos. O pastor Soares já está presente em nossa live. Vou só esperar um tempo, porque dá um delay para chegar lá. Certo, pastor. Vou chamar o senhor agora, então. Pastor. Aguardando o pastor Soares. Eu acho que o pastor Soares não aceitou. Vou chamar ele novamente. Pessoa, com certeza deu certo agora. Deu. Pastor, tá me ouvindo? Muito bem. Ok. Me ouve? Sim. Só que eu não estou me vendo, tá muito escuro. Todo mundo tá com esse problema hoje. Tá todo mundo que eu convidei dizendo que ficou preto, mas todo mundo tá vendo. É, mas eu tenho luz aqui, ó. Mas não é a luz o problema, não. Deve ser do Instagram mesmo. Como está meu áudio aí? Está chegando bem. Eu estou utilizando um pouco diferente aqui. Tem até uma luzinha, né? Mas tá É, atrapalhando. não. Estou usando o cabo OTG hoje. É uma gravação direta pelo carregador. Pelo lugar de carregar o celular. Bem, vamos lá, né? Boa noite. Boa noite, Adicele. Boa noite. Quem mais está com você? Oi? Quem mais está com você? Não entendi, pastor. Não chegou aqui dessa vez. Quem mais está com você? Não, só eu. É, 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 mas agradecemos aos que estão online, que vão chegar. Tem muita gente aí já, né? Tô vendo aí, tem parece que tem 14 pessoas. duas pessoas. Valeu. São 20 horas mais 28 minutos no ar, pelo Instagram, na live da Juventude, para dar sequência a comentários, exposição, programação no livro de Malaquias. Malaquias, que é um dos profetas, quais? Menores. Nores. É. Dos 12 profetas menores, ele é o 12º, né? Dos 12 profetas menores, que começaram lá em Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E esse profeta antecede um período, eu estou até recapitulando, né? Antecede um período de reclusão que durou 400 anos. Misericórdia, né? Que não seja assim conosco. Misericórdia. E ele havia saído de um tempo de reclusão. Ele marca a saída do tempo de reclusão. É porque ele é profeta pós-exílio. Profeta pós-exílio. O povo teve uma reclusão lá no
no Império da Babilônia. Quanto tempo? 70 anos. 70 anos. Deus usou um rei, Ciro, para decretar a volta do povo para a sua terra natal, para Jerusalém. Então, a gente vê que foi uma leva de pessoas, depois foi outra leva de pessoas, e houve a construção do templo, a reconstrução da cidade, a reconstrução dos muros. Quem leu Esdras e Neemias sabe, vê muito bem o quadro como era. Na semana eu coloquei um capítulo, uma parte de um capítulo, não sei se você chegou a ver, Anicele, para que os jovens lessem, escutassem o livro de Neemias. Eu mandei para aqui todos os grupos, aí mandei para a mocidade, porque tem a ver com Malaquias, né? Então pode ser que, a exemplo de você, tenha outros também que não leram, né? Então, é lá em Neemias capítulo 13. A gente volta para aqui para onde estava. Neemias 13. Ah, acho que li. Hein? Eu acho que eu li, sim. Mas vamos para lá para ver, ter certeza. Porque quando um dos problemas que estava acontecendo lá em Malaquias era a profanação do nome de Deus. E uma das formas que eles profanavam o nome de Deus era na corrupção da família, no casamento e divórcio e assim por diante. E aqui em Neemias 13, verso 23, vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos. Já pensou? Os pontapés e arrancou até o cabelo, né? Não, os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo o Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então, até o verso de número 27 que eu li, suficiente aí, para a gente pegar um pouco o pano de história aí do que estava no livro de Malaquias. Voltemos para lá agora, para Malaquias. Né? Então, nós lemos, pastor, essa parte de Neemias. Tá certo. Nós lemos na leitura do Google Meet, que é uma plataforma onde a gente consegue reunir todo mundo ao mesmo tempo, e nós lemos essa parte aí. Muito bem. E, inclusive nós tivemos até uma dúvida, gerou uma dúvida lá, que é a questão desse espancamento que Neemias cita no livro dele, que a gente não entendeu muito bem essa parte. É interessante, não é? É um contexto de calamidade pública. E Neemias era um líder do povo. Ele podia interferir um pouco na parte civil, é um líder religioso, mas ele estava com a autoridade de Deus para
orientar o povo, e a calamidade estava tão feia, e ele como assim, era como assim uma atitude de pai, um pai disciplinando um filho, nesse contexto. Não era para matar, era assim uma coisa de dar uma lição, né? Eu creio, acredito com convicção que ninguém daqueles morreu, nem foi hospitalizado, mas foi uma forma de ele expressar. Tanto que o povo antigo, quando estava numa situação calamitosa, a sua própria barba eles arrancavam, cabelos também. Então ele fez não somente dele, mas do povo também ele fez a mesma coisa. Então era uma expressão da desgraça que estava envolvendo todo o povo, viu? Então, olhando a seriedade e gravidade da situação e a situação cultural também, dá para se entender bem isso. Hoje não cabia muito bem estar arrancando o cabelo do povo, meio da mas, na realidade, tem que haver uma justa indignação para com o pecado. O cerne está aí, o segredo está aí. Uma justa indignação para com o pecado. Nós vamos encontrar lá no livro de Números, quando tem um homem lá que viu uma atitude má e pecaminosa no meio do arraial do povo, numa situação que o povo estava até morrendo pela desgraça, pelo pecado. Lá vem um homem que arranjou uma mulher esquisita, lá do meio de onde não devia também, veio de braço com ela, passou na frente dele, entrando no meio do povo. E entrou na tenda dele. Travou. Ok. Tinha uma chamada atrapalhando aqui. Então, aquele homem, era uma chamada, aí eu peguei e arranquei ela. Então, aquele homem foi lá, com uma lança na mão, viu que o casal tinha entrado na tenda e foi lá, traspassou os dois com a lança. Ali matou mesmo. Eu lembro. Indignação, disse que Deus aplacou a ira, estava morrendo gente, Deus acalmou, deixou de matar gente por causa do que ele fez. Então, que era até um sacerdote, né, pastor? Bem direta no Antigo Testamento, bem específica, e dando lição para nós no Novo Testamento, como Deus trata o pecado, leva a sério o pecado. E essa era a situação lá de Neemias, como devemos levar a sério o pecado. Então, o cenário era esse. O povo havia voltado, o povo estava reconstruindo suas casas. Aí Deus faz uma chamada: olha, vocês começaram a reconstruir o templo e pararam. Vocês estão aí achando suas casas bonitas, bem estucadas, bem apaineladas. Minha casa está em ruína. Então, usou Ageu e Zorobabel nessa situação para alertar o povo, despertar o povo. Houve um grande despertamento e o povo voltou a trabalhar no templo do Senhor. Tudo estava pronto, foi bem demais, foi uma inauguração muito emocionante, né? Porque o povo se alegrava com o que estava acontecendo, os jovens especialmente, felicíssimos, e alguns judeus antigos chorando. Chorando por quê? Dizendo: olha, o templo, tá bom que terminou, mas o templo é muito mais do que isso, é muito pouco isso aí. O templo é bem maior, bem mais suntuoso. Acharam coisa de só menos aquilo ali. Mas aí foi quando teve uma profecia. Vocês estão achando pouco, mas a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. E foi exatamente naquele templo que Jesus Cristo entrou em Jerusalém, né? Esteve lá dentro. Então a glória foi muito maior. Foi a presença visível de Jesus, apesar do tamanho da casa. Bem, depois teve o tempo de Herodes e assim por diante, mas era só para levar o pensamento. O povo está no contexto de retorno de um cativeiro de 70 anos e agora havia uma preparação para mais 400 anos. Nesse período, quando o templo foi construído, a cidade reconstruída, as casas já organizadas, começou então agora um relaxamento da parte do povo. Um relaxamento. Eles haviam, aqui, o livro está mostrando que o relaxamento levou uma consequência espiritual tão dura que envolveu, usem 6 tipos de pecado. Foram mencionados já.
a semana passada, você repetiu aquelas perguntas, também dá um toque específico cada um, porque o primeiro pecado, eles estavam duvidando do amor de Deus. É a dúvida. O segundo pecado foi vergonha. Estavam envergonhando o nome de Deus. Você percebe que lá em Romanos, capítulo número 1 e 2, diz que o nome de Deus é envergonhado no meio dos gentios por causa de vós, por causa dos judeus. Os judeus que foram escolhidos por Deus para ser uma influência para o mundo inteiro. Os judeus que foram dados como um povo que iria trazer o exemplo da adoração ao único e verdadeiro Deus, do culto a Deus. Mas aqui eles estavam envergonhando o nome de Deus, envergonhando o Senhor perante as nações. Em terceiro caso, estavam profanando o nome de Deus. Essa profanação envolveu a ruptura do matrimônio, a infidelidade para com a mulher da tua mocidade, mostrou exatamente um pouco da história acerca disso, e o divórcio estava acontecendo, qualquer coisa, eles faziam o divórcio. Então, Deus não estava nada feliz com esse povo. Disse, olha, o Senhor Deus foi testemunha entre você e a mulher da sua mocidade com a qual você foi desleal. Quer dizer, a principal testemunha num casamento não são aquelas 4, 8, ou 10 ou 12 testemunhas que acontecem perante a hora. A gente sabe quanto mais testemunha, mais presente de casamento tem, isso é verdade. Mas não seja por isso, que a presença de Deus é que é o mais importante ali naquele momento. O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua mocidade. Então, estavam profanando o nome de Deus. E um quarto caso, havia os questionamentos. Perguntar é normal e faz até necessário, mas eu quero um questionamento questionando a Deus, questionando a própria justiça de Deus. Quando eles envolviam dizer que, olha, a gente está aqui na miséria, a gente procura ser fiel, tá tudo mal para a gente, tá aí os que transgridem bem demais, os outros vão mil maravilhas, a gente está aqui apanhando. Então, eles estavam questionando desse caso. E o quinto pecado era roubar Deus. Estavam roubando a Deus. E o sexto pecado, estavam desprezando o serviço a Deus. Eu vejo, todos têm um peso, essas duas últimas aqui, como é pesado. Você nota como as pessoas desprezam o serviço a Deus. E esse pecado, desprezo a Deus, está ligado exatamente a roubar a Deus. E é exatamente isso. Interessante que nessas 4 questões, uma palavra resolve, né? Uma palavra. Quais são as palavras? Dúvida, vergonha, profanação, questionamento, omissão e desprezo. Eu perguntaria, será que hoje tem alguém que despreza o serviço de Deus? Ah, gente, não precisa pensar muito, né? Você pensa muito. As pessoas, você levou as pessoas a pensar aí quando se converteram, não foi? Quando receberam Cristo. Muito importante pensar sobre esse momento. Porque muitas atitudes que existem hoje é por causa das pessoas esquecerem o que aconteceu com elas. Se é que aconteceu. Né? Então, é por esquecer, não valorizar o que aconteceu com elas. Você pode observar que lá, Deus falando para o povo de Israel, as reiteradas vezes que Deus fala com o povo, advertindo o povo para trazer de volta um caminho certo, ele diz o quê? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão. Aí mostra exatamente, lembrando a eles essa verdade. Então, será que Deus hoje não está falando também a mesma coisa? Você estava no caminho da condenação, nas trevas de Satanás, na perdição, no caminho do inferno, na beira do abismo, e eu libertei vocês. Quando a pessoa reconhece isso, tem uma atitude diferente para com Deus. Se é que aconteceu. Quando não reconhece, deixa uma grande incógnita. Será que essa pessoa realmente passou por uma experiência real de vida eterna com Jesus? Então, eu queria pensar aqui um pouco nessa parte aqui
do quinto ponto, que é roubando a casa de Deus. Roubando a casa de Deus. Está nos versículos 7 a 12. Né? Capítulo 3, 7 a 12. Capítulo 3, 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Aquelas perguntas, aquelas 7 perguntas, né? Aqui é uma delas. O povo está muito sensível, né? E foi o quê? O que eu fiz? O que eu fiz? Nada aconteceu. O povo estava cego, né? O povo estava cego, no escuro, e não queria admitir. Aí Deus disse, quer saber o que aconteceu? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus diz, nos dízimos nas ofertas. É direto. Quer ser direto? Roubando a casa de Deus, nos dízimos do Senhor, nas ofertas do Senhor. Já pensou? Então, essa parte, eu vou ler depois o restante, mas eu quero só lembrar aqui que o povo estava roubando a Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, o povo estava roubando a si mesmo. Terceira coisa, o povo estava roubando as outras pessoas. Como é que isso estava acontecendo? Olha, eu quero dar uma palavra em cima disso aqui, porque essa questão de contribuição parece que é o foco principal onde as pessoas tocam quando se fala em igreja, né? Tem que dar dízimo lá, tem que contribuir, né? Tem que contribuir. Quem está ouvindo, onde quer que esteja, seja lá quem for, tem sim, miserável. Tem sim, Deus merece, não é eu, nem é Deus quem merece. Ele foi quem botou isso na palavra dele. Deixe de ser suvino, deixe de ser miserável. Você dá para cachaça, dá para Satanás, dá para o bingo, dá para loteria, dá para o forró, dá para tanta desgraça. Aí, quando é para Deus, e tem que fazer isso, quem é que te dá a vida? Quem é que te dá a saúde? Quem dá a respiração e tudo mais? Quem dá o privilégio de viver? Deixa ele cortar, ver se você tem alguma coisa na vida? Bem, como parênteses, fecha aí. Fecha esse parêntese. As pessoas tocam mesmo nessa parte. Aí Jesus, quando ele, no seu ministério aqui na Terra, ele propositalmente botou isso aqui para testar as pessoas. O homem veio para ele dizendo, bom mestre, que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Era um advogado, né? Para herdar a vida eterna? Que eu farei de bom quer dizer que era alguma coisa boa. Aí Jesus disse, tudo bem? Você quer ser perfeito? Ele deu a entender que queria. Jesus disse, fácil, vá, venda tudo que você tem, dê para os pobres, vai ter um tesouro no céu. Aí depois vem, me siga. Aí o homem, acabou-se. O homem acabou-se. Vou perder tudo que eu tenho? Não, saiu pela tangente. Deus não estava querendo o que aquele homem tinha, não. Estava testando ele. Você realmente quer um compromisso com Deus acima de todas as coisas? Então, sacrifica o que você tem. Esse povo havia aprendido que para Deus se dá... Você fez menção aí, minha filha, numa coisa que eu achei interessante. As primícias. Deus é o Deus das primícias. São as primeiras coisas. Quando tinha a lavoura bonita no roçado, o agricultor tinha que ir lá e marcar o fruto principal, mais bonito. Isso aqui é para Deus. E marcava aquele lá, botava uma fita nele. Era um cacho, era uma espiga, era qualquer
produto lá, marcava aqueles pés mais bonitos, e chegava o dia que ele vinha e tirava, e levava para Jerusalém, apresentava a Deus perante o sacerdote, deixava lá. Aquilo era uma realização muito importante para um agricultor, para um pai de família, sentia-se altamente realizado, deu o seu melhor para Deus. No rebanho tirava o cordeiro mais importante, o boi mais bonito, e levava para sacrificar para o Senhor. Era uma alegria fazer aquilo. Às vezes era um peso, de uma certa forma, no setor econômico, mas ele sabia que para quem ele estava entregando, e aquilo era tudo para ele. Meus irmãos, agora aqui isso acabou. O povo trazia um bode velho cego, né? Já pensou? Trazia um animal aleijado, roubava a Deus nas suas ofertas aqui, é o que acontecia, roubando a Deus. Quando eles roubavam a Deus, eles estavam roubando também a si mesmo. Onde? Verso 9. Verso 9, roubava a si mesmo, verso 9. Olha aqui. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Até o 11 eu li. O povo estava roubando a si mesmo dos privilégios, das bênçãos de Deus, por suvinagem. Pastor Ricardo Mateus disse que tem gente que não recebe nada de Deus, porque a mão está sempre assim, fechada. Como é que vai receber? Miserável. Vai buscar água, na chuva, e bota lá para emborcado. Miserável. Não vai cair uma gota d'água dentro, não, né? Então, o canto diz, melhor é dar do que receber. Está lá em livro de Atos, capítulo 20, verso 35, né? Então, Jesus no seu ministério, que miséria não, sabe o que ele diz? Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente te darão, porque com a medida que medirdes, serão medidos também. Gente, aqui está balançando a medida, está acabando com miséria para com a obra de Deus. Deixe-me parar um pouquinho para dizer aqui. Nesse contexto aqui, os sacerdotes tinham abandonado, de uma certa forma, o templo, o sacrifício, o trabalho. Tinha ido trabalhar para arranjar a vida fora, porque o povo estava omisso nessa parte. E então, isso levou a calamidade ao ponto do sacerdote ter que se virar. Ter que se virar fora, arranjar o trabalho para poder suprir, porque não tinha suprimento para a casa de Deus. Por isso Deus está dizendo, trazei à casa do tesouro tudo isso. Trazei e vejam o transbordar nas vossas vidas. Então, o povo estava roubando a Deus, o povo estava roubando a si mesmo. Opa, aí o povo estava roubando os outros. Antes de falar essa parte aí, deixa eu dizer uma coisa. Quantas pessoas não valorizam a salvação? Não valorizam a salvação. Isso eu estou dizendo, aí alguém vai dizer, mas a salvação tem que pagar? Não, não é isso que está dizendo. Teve um pastor lá em Currais Novos que pregou uma vez sobre missões, pregou sobre a água da vida. Aí no final, uma irmã disse para o pastor, quer dizer, eu não estou lembrando se foi irmão ou foi irmão, um da congregação disse, pastor, mas a água da vida não é de graça? Como é que a gente tem que contribuir? Boa pergunta, né? Então, o pastor disse, irmão, é verdade, a água da vida é totalmente gratuita, é de graça, mas para encanar gasta tanto.
Mas É realmente verdade. a mensagem chegar até as pessoas, né? Ter aquele envolvimento, empreendimento que precisa ser reconhecido. Aí o povo estava roubando dos outros o privilégio. Olha aqui o verso de número 12, 3:12. Estava roubando os outros, olha aí. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações iriam chamar Israel de feliz. Esse povo é um povo feliz, é um povo abençoado. Olha a bênção de Deus na vida desse povo, derramando graça sobre graça desse povo. Mas era o contrário. O povo não estava vendo isso do povo de Deus, não. Aí estava privando o povo ser abençoado também, porque quando Deus escolheu Israel, não foi para ser um fim em si, não. Foi para ser um agente missionário para o mundo, através de Israel, alcançar o mundo. É tanto que através dos judeus, Deus mandou Jesus, o Messias, disse a salvação vem dos judeus, porque através dos judeus foi para abençoar o mundo inteiro. E diz para Abraão, todas as nações serão benditas em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, o povo estava roubando em 3 dimensões. Mas veja que esse desprezo para com o serviço do Senhor, que está no capítulo 3, verso 13, até o final do 4, eles estavam desprezando a contribuição, desprezando os sacrifícios, desprezando o culto, desvalorizando tudo isso. Eu quero dizer uma coisa, meu prezado internauta, se você não reconhece que o que se prega nessas lives, nessa programação da igreja, é de Deus, você não vai ouvir, não tem para que ouvir mais, não. Se você não reconhece que é algo de Deus, não tem para que nem acessar mais, não. Está perdendo seu tempo. Você que se diz ser um crente, você acha que não é de Deus isso aqui? Então, sai fora, sai fora. Não atrapalhe, não. Porque a coisa é tão nobre que a gente não tem que estar poupando, não. Não, né, minha rampa foi cabelo de gente, não foi? Mas a gente está querendo mostrar que é séria a obra de Deus. O tempo de Malaquias era tempo de calamidade. Estava um declínio espiritual muito grande. O povo era para chorar e não para sorrir. Era para lamentar e pedir misericórdia a Deus. Mesmo assim, eles entraram em um período de silêncio de 400 anos. Deus julgando, até que veio responder, cumprindo-se os tempos, trazer a profecia, o profeta João Batista para anunciar a vinda do Senhor, o Elias do capítulo 4. João Batista que vem para anunciar a vinda de Jesus. E ele veio e apresentou. E esse mesmo Elias fala sobre ele que ele haverá de vir no futuro. Então, antecedendo a segunda vinda de Jesus. Gente, é maravilhoso poder, então, meditar, refletir na graça do Senhor, na palavra de Deus. Eu estava achando, Anicela, aqui, rápido, que chegou 9 horas. Precisa de voltar o relógio para 8 horas. Não, você só começou a live, mas botou o relógio para... Então, agradecemos a Deus, pedimos aos nossos internautas que reflitam sobre a seriedade com a qual Deus trata a sua obra, o trabalho dele, a oração, a contribuição, a adoração, o louvor, envolvendo toda a pessoa, sem formalismo religioso, que é o que trata de ser um formalismo religioso, sendo corrigido, mas levando a sério o Deus, o Senhor dos Exércitos, que é temível até em meio às demais nações. Amém? Muito obrigado pela atenção a todos. Deus abençoe. Ok, Anicele? Ok, pastor. Obrigada. Ok, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha na hora. 9 horas em ponto. Que pontualidade. Então, hoje foi nosso terceiro sábado no livro de Malaquias. O pastor fez aí mais uma exposição. Vou dar aqui alguns avisos. Não tenho mais muita coisa para falar. A programação foi toda como ocorreu, como planejado. Não totalmente, né? Todas as palavras que a gente ensaia o que vai falar, mas na hora, ainda bem que deu tudo certo, para a honra e glória do nosso Deus. Espero que o culto de hoje tenha sido proveitoso para vocês tenham aprendido
alguma coisa a mais, né? Tenhamos lembrado do momento em que nós aceitamos a Cristo, que é um momento muito importante na nossa vida. Acho que a gente devia achar alguma forma de deixar gravado num quadro e botar assim na frente da cama, para todo dia quando a gente levantar, a gente vê logo aquele quadro, lembra logo do dia que a gente se salvou, né? Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar diariamente, que às vezes, olha, a rotina, o dia a dia, o estresse de cada um faz a gente esquecer às vezes das coisas celestiais. E eu tive por mim mesma, mas é uma coisa que a gente tem que corrigir e urgente. Sem lembrar, né, que ele vem, como Geniane falou, nós não estamos vivendo só por viver, nós estamos esperando a volta de Cristo. Nós sabemos que será um momento muito melhor, né, porque quando ele nos preparar lugar, nós iremos com ele, ele virá nos buscar, amém? Então, vocês dizendo aqui que foi muito proveitoso, muito bom esse livro. Ainda não acabamos, próximo sábado tem o encerramento e estejam atentos também. Semana que vem, na segunda-feira, vamos por ordem, né? Amanhã, de manhã, começando o dia bem cedinho para quem acorda cedo. Às 6h25 tem o programa A Voz do Evangelho. 9 horas tem a nossa programação live, né, no YouTube, no canal A Voz do Evangelho também. À noite nós temos programação pelo YouTube A Voz do Evangelho, culto à noite. E na segunda-feira, jovens e quem quiser participar, nós estamos com a leitura de Malaquias, tá bom? Segunda-feira, às 9 horas da noite, que foi o horário mais voltado para todo mundo e o dia também. Nós vamos terminar o livro lendo o capítulo 4. Nós lemos, nós conversamos, nós debatemos o que foi lido e é muito interessante. E é isso. Larissa está dizendo aqui, e vigiai, né? Vigiemos, vigiemos. Então agora eu vou orar para encerrar e é isso, gente, a live de hoje. Vamos lá orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma live estar sendo concluída. Obrigada, Senhor, por ter colocado as palavras certas na boca de cada pessoa, pela participação de cada um. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que nos acompanharam aqui, os irmãos de diversos lugares da cidade, irmãos até de Lajes Pintadas, que puderam nos acompanhar. Obrigada, Senhor, por permitir a cada irmão que eles tenham acesso à internet, que é um meio hoje que está contribuindo muito para a tua obra, para que tua obra seja propagada em meio a esse tempo em que temos que ficar distantes uns dos outros. Senhor, abençoa nossa semana, nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a lembrar sempre da nossa salvação, que nós possamos sempre ser gratos pelo dia em que fomos salvos, pela salvação que o Senhor nos deu naquela cruz, morrendo por todos os nossos pecados. Senhor, eu te peço por aquelas pessoas que entram em nossa live de vez em quando, que elas possam, Senhor, ser tocadas, que possa chamar a atenção dela o que nós estivermos falando, independente de quem seja, que a tua palavra seja propagada e que toque no coração dessas pessoas. Senhor, eu te peço também pelas pessoas que estão enfermas, irmãos da igreja, também pelas pessoas que estão sofrendo com o Covid-19, que independente do querer delas, elas possam querer aceitar a tua decisão, a tua palavra final, que o Senhor sabe o que é melhor para todos nós. Muito obrigada, Senhor, pela salvação de cada um. Obrigada por o Senhor ser tão misericordioso que perdoa todos os nossos pecados, mesmo nós não merecendo, mesmo sendo pecadores, mesmo errando, sempre caindo, o Senhor sempre nos ajudando a levantar. Muito obrigado, ó Pai, nos abençoa a noite de cada um. Em nome do teu Filho amado, eu oro e agradeço. Amém. Amém! Let's go print. Olhe! Fazia tempos e tempos que nem eu estava lembrando mais desse print, mas já que lembraram, vamos lá. Preparem o print, viu? Lá vai. Já.
Já estão dizendo amém da oração. Vai, agora. Vou tirar também o meu. Deu certo. Acho que deu tempo, né, gente? Então, boa noite. Um beijo, cada um fique com Deus e até a próxima live. Lembrando que amanhã temos programação demais. Olha aí quem está aqui presente ainda, Sara Laís, lá de Nova Cruz. Seja bem-vinda, Sarinha, de Nova Cruz, da mocidade de lá. Ficamos felizes. Também teve um irmão que disse que era de Coronel, se eu não me engano. Eu acho que foi. Mas sejam muito bem-vindos. Saibam que nós ficamos muito felizes quando vemos irmãos de outras igrejas participando da nossa live. E, Sarinha, quando não tiver programação aí, pode jogar nossa programação no grupo da mocidade de vocês, para quem quiser acompanhar, tá bom? Então, um beijo para cada um, fiquem com Deus e até a próxima live.